Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma parte de nós, que é o famoso saco sem fundo. O saco sem fundo, né, num português bem claro mesmo, é aquele lado nosso que tá sempre insatisfeito com a realidade. Sabe aquele lado nosso que quando quer uma coisa e consegue essa coisa depois quer outra e nunca tá bom, nunca sossega o facho, quer sempre mais e mais e mais, aí consegue aquele mais, aí quer mais do mais, né, e fica constantemente insatisfeito. Tem um livro do Osho que eu adoro, que é esse aqui, Fama, Fortuna e Ambição, que cada página é um tapa na cara, assim, tipo, hello, acorda pra vida, sabe? E que ele fala do verdadeiro significado do sucesso. Ele conta uma história que é muito legal, que ele fala de um pescador, né, que pescava todo dia num lago e ele sempre via um avião passando em cima desse lago. Ele falava assim: ai, deve ser tão bom ser piloto de avião, eu quero tanto ser piloto de avião. Aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Ai, deve ser tão bom ser piloto de avião, quero tanto ser piloto de avião. E assim vai sucessivamente, né? Aí, finalmente, ele se tornou, realizou o sonho dele e se tornou piloto de avião. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? O avião passava em cima do lago que ele pescava. E aí, quando ele estava pilotando, ele lembrava, né, de quando ele era pescador e falava assim: ai, que saudade de quando eu pescava. Por quê, gente? Quando a gente tá na mente, na dualidade da mente, a mente é sempre dual, a gente nunca tá no presente, a gente tá sempre desejando coisas, e mais coisas, e mais coisas, e nunca tá satisfeito com o momento aqui e agora, que é tudo que a gente tem, né? Eu sei que é meio clichê falar isso, mas a gente só tem o presente, só isso que a gente tem. Né? A mente está sempre ou no futuro ou no passado, mas ela nunca está no aqui e agora. E por isso que a gente está desejando uma coisa, depois desejando outra. Eu fico imaginando o Osho, por exemplo, que é um iluminado, uma pessoa que já transcendeu o ego, que aprendeu a se desconectar da mente, né? E você já imaginou o Osho desejando um carro novo ou um iPhone do momento? Ele pode até ter esses aparelhos, mas não porque ele deseja, né? Não é uma coisa que vem do ego. Se ele tivesse, seria algo que seria uma conexão com o ser dele, né? Não seria uma coisa, um desejo egóico. E a maioria de nós, gente, como a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente está no estágio de despertar, então isso faz parte da nossa evolução. Isso não é algo pra gente se sentir culpado, é algo pra gente dar risada da gente mesmo, porque a gente é muito engraçado. A gente tá sempre querendo mais e mais. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, gente, a gente começa a perceber que, na verdade, isso é uma frase do Osho também, o desejo é uma necessidade que enlouqueceu. Isso me lembra aquela música do Djavan, que chama Seduzir, se não me engano, que ele fala assim: nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. E o nosso fundo, o nosso fundo às vezes é um fundão, né? Porque nunca tá bom. A gente consegue uma coisa e quer outra. Às vezes a gente ficou meses planejando uma viagem no cabeção, né? Não tava sentindo se aquela viagem tinha a ver com a alma. Não, eu quero ir pra tal lugar porque é o lugar do momento. Tá todo mundo falando que lá é bom, então também eu vou, né? Aí fico lá planejando com a minha cabeçona aqui. No meu coração eu não tô afim de ir, mas tô no cabeção. Aí, finalmente, chego lá no lugar que eu planejei há meses. E que catástrofe! Eu chego lá e falo: mas o que eu tô fazendo nesse lugar? Por que eu vim? Fui inventar de vir nesse lugar. Só porque fulano me falou que era bom. Porque quando eu decidi ir pra lá, eu não segui a minha intuição, eu não segui o meu coração, eu não tava conectado com o meu ser, eu tava no maldito cabeção, que queria se autoafirmar socialmente, que queria postar foto no Facebook pra falar que foi no lugar X lá, né? Eu não tava conectado com a minha essência, eu tava conectado com o meu ego. E aí, gente, quando a gente faz as coisas conectado pelo ego, a gente não tá no nosso centro. E aí a gente acaba fazendo um monte de besteira, né? Como eu já falei em vários vídeos pra vocês. E o que fazer nesse caso? Como sempre, eu recomendo a meditação, né? E quando eu falo em meditação, as pessoas olham pra mim e falam: nossa, Gisela, você é uma iluminada. Gente, não mesmo. Não porque eu tô falando de meditação, porque eu sou uma exímia meditadora. Eu treino todos os dias, mas assim como vocês, eu também tô aprendendo. Mas é um treino.
A meditação, gente, também aprendi isso com o Osho, ela é algo que está entre a concentração e a contemplação, mas ela não é nem uma coisa nem outra. Tem gente que fala assim: ai, eu quero muito meditar, mas a minha mente não fica quieta. Mente, fica quieta, eu quero meditar. Quando você obriga a sua mente a ficar em silêncio, gente, isso daí é foco, é concentração, isso não tem nada a ver com meditação. A meditação é quando você abre, não quando você fecha no foco. É quando você se conecta com o todo através do silêncio do ego. Como fazer isso? Na verdade, é muito engraçado a gente aprender a meditar, porque não tem como ensinar necessariamente alguém a meditar, porque a meditação é algo que já está no nosso ser. A gente tem que aprender o que não é a meditação. Porque a meditação é o que a gente é, né? É o nosso estado de desconexão do ego. Então, tudo que não é desconexão do ego não é meditação, né? Então, gente, a meditação é aquele momento em que você vai silenciar o seu ego, que se você puder, né, de preferência, ficar sentadinha no lugar ou sentadinho no lugar tranquilo, em que você possa respirar pelo diafragma, em que você possa aquietar a sua mente, deixar que os pensamentos entrem e saiam da sua mente sem você se apegar a eles. E aí o Osho faz uma analogia que eu gosto muito, que ele fala assim: é que nem um hóspede que tá na sua casa, na hora que ele vai embora, você não vai grudar nele, vai falar: não vai embora, né? Fica aqui pra sempre. O pensamento é isso, ele é efêmero. A gente não pode se identificar com ele. O pensamento não é a gente, né? O pensamento é tudo que não é a gente. Então, quando a gente consegue silenciar o pensamento e não desenvolver aqueles pensamentos contínuos que estão passando pela nossa mente, a gente consegue se conectar com o nosso centro, com a nossa essência. E aí, gente, por incrível que pareça, a gente se satisfaz com o aqui e agora. É por incrível que pareça, porque quando a gente tá na mente, eu quero comer em tal restaurante amanhã, porque eu quero fazer tal viagem, eu quero fazer, a gente tá sempre, né, querendo, desejando, querendo, aí consegue a coisa e fala: achei que ia ser melhor. Ou não é tão bom como você idealizou, porque quando a gente idealiza, a gente tá racionalizando, a gente tá no mental, a gente não tá conectado com a nossa essência. E a conexão com a nossa essência, ela sempre vem da transcendência do ego, que vem da meditação. E isso, gente, é treino. Sempre que eu falo de meditação, porque eu não consigo. Gente, não consegue porque não quer, porque se treinar, consegue. Qualquer pessoa consegue, gente, entrar no estado meditativo. Você acha que um iluminado é melhor do que você? Ele faz parte de você. Todos nós somos uma coisa só. O estado meditativo é o nosso estado de consciência natural. Então não tem como a gente não conseguir. É que exige treino, exige a disponibilidade interna da pessoa querer, né? E tem outra coisa que é importante dizer, gente, que eu vejo muitos vídeos no YouTube falando assim: meditação guiada. E que a pessoa começa a falar assim: imagine que você está num lago tal, com os peixinhos e gente, eu tô dando risada porque eu lembro do Eli Cravo no Foco no Afeto, quando ele fala da meditação da sardinha, meditação do golfinho. E, gente, quando a gente fala de meditação, essas técnicas todas, elas podem ser um preparo para a meditação, elas podem ser um relaxamento bem bacana e bem interessante no sentido de ser uma pré-meditação, mas isso não é meditação. Porque quando você está meditando, você não está ouvindo música, você não está ouvindo alguém falando na sua cabeça o que você tem que fazer. Porque isso é foco, isso é concentração, não é meditação. Funde muito a concentração com a meditação. E finalmente, quando a gente atinge esse estado de consciência, que é a desconexão com o nosso ego, por incrível que pareça, os desejos começam a arrefecer. E a gente começa a agradecer o presente, a celebrar mais a vida, a ficar feliz com o que a gente tem. E a gente percebe que a felicidade, ela vem de uma construção que vem da consciência e não do ego. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço muito, gente, o feedback que vocês têm me dado em relação aos vídeos. Fico muito feliz e muito grata por isso. E é isso, espero que esse vídeo possa ter sido útil, pelo menos para alguns de vocês. Um grande beijo e até os próximos vídeos.